Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Estamos aqui, começando mais um devocional do dia. E que todos prestem bastante atenção no vídeo de hoje para levar esse ensinamento para a casa de cada um, para o coração de cada um, e que vocês possam colocar em prática todos os dias da sua vida. Então, antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. E a palavra de hoje fica no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1 e 2, que diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vejam bem, pessoal. Para quem não sabe, mas acho muito difícil, mas é bom sempre lembrar, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia, Então, a passagem de José e os irmãos dele tinham inveja, porque ele teve vários sonhos, que o Senhor estava abençoando ele, levantando ele como coluna, abençoando a vida dele. Ele era o caçula e os pais gostavam muito dele, era um dos queridinhos. Então os irmãos começaram a ter inveja, porque ele contava os sonhos que o Senhor estava lhe dando, Então ele contava, e terminou que os seus irmãos tiveram inveja dele e começaram a ficar tirando sarro, dizendo: olá, lá vem o sonhador, essas coisas. E José, ele sempre foi tranquilo na dele, não gostava de confusão nem nada. Então decidiram uns matar José. Aí, se eu não me engano, o mais velho, ele teve piedade. Então mudaram o plano de matar e enterrar ele, e botaram como que ele foi morto, pelos animais, mas na verdade eles venderam José como escravo, e Faraó comprou, os funcionários, general, comprou ele como escravo. Mas antes de todas as coisas, o que diz aqui, o que eu acabei de ler para vocês, que José estava com o Senhor. O Senhor estava com José, por causa que por mais que ele estivesse passando por tudo aquilo, o Senhor conhecia o coração dele, a humildade dele. Aquele menino muito temente a Deus, e cheio da alegria, cheio da esperança. E eles ficaram com inveja, e terminou que venderam, e José ficou separado da família, por praticamente metade da vida dele, vamos dizer assim. Então, mais uma coisa ele tinha, que era tudo. Não importa, ele já tinha tudo, porque o Senhor estava com José. Isso daí já é o início, o meio e o fim. Não precisava
tantas coisas, mas o Senhor não tinha revelado os sonhos dele, não estava dando os sonhos a ele, e os sonhos do Senhor se provam, não importa o tempo, mas eles terão que se cumprir. Então, José era muito formoso, diz aqui nas Escrituras, que ele era muito certinho, né? Fazia sempre o certo e não queria não queria andar nos caminhos tortuosos. E isso era dele mesmo, né? Então, uma certa vez, a esposa do faraó tinha negócio no castelo lá e tal, e ficou maravilhada, né? Se apaixonou, né, por Moisés, porque ela via aquele menino, aquele adolescente que todos viam que não sabia com quem ele andava, mas sabia que ele tinha algo diferente. Então José, ele foi e continuou se desenvolvendo cada vez mais no seu reinado, né? Na sua passagem. Ele estava em outro lugar, afastado dos seus costumes, do seu povo, mas ele não perdeu a sua comunhão com Deus. Ele sempre esteve ali, né, e se humilhando na presença do Senhor. Então, por isso o Senhor permaneceu com ele. Então, ele toda vez se recusava, e a esposa de Faraó falava que ele tinha que se deitar com ela, e ele ficava fugindo. A Bíblia, as Escrituras diz que ele ficava se saindo toda vez, e ela insistindo. Chegou uma certa vez, ele estava sendo perseguido por essa mulher. Então chegou uma certa vez que ela tentou lhe agarrar, né? Que fosse forçado, e ele pegou e tentou se sair novamente. Então eu creio que ele se saiu, a roupa dele era aquelas longas, né, tipo um vestido, e ficou um pedaço lá na mão dela, um manto, algo assim que o cobria, né? Então ele foi embora e saiu do castelo, da casa de Faraó, né? E ela ficou lá, reuniu os guardas, o pessoal, todo mundo que estava por lá, e disse as coisas que aconteceu, mas na versão dela tudo distorcido, né? Como que José fosse culpado de todas as coisas, mas era só o plano dela. Então ela pegou, esperou o Faraó chegar e contou a versão dela, como que José tivesse agarrando ela e traindo todo o reino deles. Então subiu ira no coração de Faraó, e terminou que colocaram José na prisão. E enquanto ele estava na prisão, Deus também era com ele. Deus estava cuidando dele nos mínimos detalhes. Então terminou que aconteceu que o copeiro e o padeiro foi para lá e tiveram um sonho. Então ninguém conseguia realizar, né, desvendar esse sonho. Então José pediu que eles o contassem, e contando esse sonho, José revelou o sonho dos dois. Um morreu enforcado, né, e as aves comiam o corpo dele, e o outro voltou para o seu papel que ele fazia antes, que era tipo um chefe de cozinha. Então ele só pediu que quando chegasse lá fora lembrasse de José e tentasse tirar ele dali.
Mas o copeiro, ele se esqueceu e passou-se 2 anos. Então o faraó teve os sonhos e ele se lembrou de José e falou que teve um sonho no tempo que ele tinha pecado, sei lá, contra o faraó, mas ele se arrependeu tudinho e tal. Então o copeiro continuou com ele, mas matou o outro, né? Então ele disse quem revelou o sonho dele, mas ali não foi por causa de José, não, foi Deus na vida de José que estava dando aquele dom a ele de revelar os sonhos do pessoal. Então ele pegou e mandaram chamar ele, e ele foi e revelou o sonho de Faraó. Então era 7 anos de vaca magra e 7 anos de vaca gorda, né? Porque ele sonhava com as vacas magras devorando a vaca gorda, as espigas, né? Com milho, essas coisas todas. Cheia e as outras secas. Então José desvendou que só o que ia acontecer para frente, né? Então terminou que José ele ficou responsável de todo o Egito. Ele foi o governador do Egito. Então veja como é maravilhoso os planos do Senhor. Basta a gente confiar e entregar a nossa vida nas mãos dele. Não se preocupe, porque quando as coisas estiver saindo da sua mão, é para acontecer isso mesmo, porque está indo para o controle de Deus e é totalmente diferente. Somos limitados, o Senhor não. E você tem que crer nas promessas do Senhor. Isso serve para mim também. Então, veja a volta que José deu. A roda gigante mudou, né? Rodou. Então, uma hora da vida você está embaixo, mas outro o Senhor lhe coloca lá em cima. E os planos do Senhor são perfeitos. Então, existiu de fato os anos de vaca gorda, que era para frente os 7 anos. Depois dos 7 anos de vaca gorda, vinham das vacas magras. Então, José fez o que? Deus abençoou, deu sabedoria, capacitou. Então ele soube lidar com tudo aquilo. Ele conquistou tudo para Faraó. E Faraó não precisava fazer nada, porque ele era praticamente o dono de tudo ali, que estava gerenciando tudo. Era o governador do Egito. Então ele saiu comprando terra. Ele comprou muitas terras, né? Primeiro ele foi guardando os alimentos e estocando, para que quando viesse o tempo de fome ele poder sair tomando tudo para ele, né? Ele tomando a posse de todas as coisas, que a turma começou pelos animais, depois começaram a vender o terreno, casa, tudo, para que trabalhassem, para que em troca de comida, né? Então o Senhor é muito fiel, muito maravilhoso. Veja o que ele fez, mesmo sem Faraó merecer, porque era um egípcio, mas Deus não estava com José. Então Deus abençoou José e imediatamente a todos que estavam à sua volta, né? A todo aquele reino ali de Faraó. Então os planos do Senhor é assim. Eles podem até demorar, mas se concretiza. Então tenha fé e se dedique e tente renunciar mais, que o Senhor ele vai achar graça de você
e vai lhe ajudar a romper todas as barreiras que você acha que é impossível na sua vida. Então, se você gostou, deixa um like aí, compartilha, envia nos grupos de WhatsApp, né, para me ajudar e semear no reino de Deus. Desta forma também, né? Agradeço por estar aqui, né? Separar um pouco do seu tempo, mas você está agregando tempo de qualidade com o Senhor dentro do seu lar, e que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, e até a próxima, né? Tchau, tchau, fiquem na paz, Jesus te ama e eu também.